Oi, gente, tudo bom com vocês? Que prazer imenso estar neste grande evento do nosso mercado de organização e produtividade, o 7º Congresso Internacional Personal Organizer Brasil 2020, que esse ano está sendo online, dando a possibilidade de trazer ainda muito mais conteúdo para nós, né? Da gente poder aprender um pouco mais ainda de vários temas relacionados ao reconectar, inovar e transformar. E a oportunidade apareceu para eu também trazer para vocês um pouco mais do meu conhecimento. Então, antes de mais nada, sou Priscila Gassi, hoje personal organizer. Mas antes não, né? Que a profissão a gente nunca deixa para trás. Eu sou administradora de empresas, né? Trabalhei por mais de 20 anos no mundo corporativo, justamente fazendo organização de processos, organização até de documentos, a organização empresarial e ainda mais. Desde 2005 eu faço a implantação de 5S nas empresas. Né? Tive a oportunidade de fazer esse treinamento numa das empresas que eu trabalhei, numa multinacional, e com isso incorporei para mim. Incorporei e trouxe para minha vida, né, essa metodologia e venho trazendo e trabalhando também com meus clientes, tanto residencial como empresarial. Então, hoje eu vim aqui trazer para vocês um pouco mais desse conhecimento para vocês também poderem trabalhar com essa metodologia, né? Então, antes de mais nada, para eu falar sobre os 5S, eu tenho que falar sobre processo, que nada mais é um processo. Os 5S, ele vem do processo Lean, que o processo Lean é um processo enxuto para se chegar logo no resultado. Porque às vezes dentro de uma empresa, a gente começa a falar de um processo, vai um caminho, vai para outro, não sei o que, aquela curva que a gente se perde, né? E o processo Lean, ele vem justamente para poder enxugar essas vertentes, essas raízes que vêm pelos caminhos e fazer um caminho mais curto para se chegar ao resultado. O 5S, ele é uma dessas ferramentas para possibilitar a chegar nesse resultado. E o resultado qual é? A organização, produtividade e qualidade nas empresas. Mas a gente pode trazer isso para o nosso cotidiano, para os nossos clientes residenciais e outros mercados também. E por que não nós sermos também a pessoa que implanta esse sistema nas empresas, escritórios, home office, enfim, é um campo muito vasto que a gente pode trabalhar, né? E falando de processo, o processo nada mais é de que atividades sequenciais para se chegar a um objetivo. Então, qual é o objetivo de trabalharmos com organização? Trazer a qualidade de vida para os nossos clientes. E com uma metodologia, fica muito mais fácil da gente até explicar para o cliente os caminhos que ele tem que percorrer. Né? É muito mais fácil para o meu cliente quando eu vou explicar para ele sobre como que eu faço o processo de organização, e eu falo que vem de uma ferramenta, né, de processos que a maioria das empresas já trabalham com essa ferramenta, então algumas pessoas já conhecem, já ouviram falar, e aí fica mais fácil deles entenderem que existe uma metodologia, existe um processo e ter os seus resultados. E o resultado final nada mais é que a disciplina para que o cliente mantenha a casa organizada, os documentos organizados, os arquivos organizados, enfim, o que ele quiser manter organizado, né? Então, o processo nada mais é que vem da palavra latim de proceder, de montar um sistema. Então, eu vejo muito do nosso mercado a gente montar um sistema, montar um processo de trabalho para o cliente, montar um processo dentro de uma residência. Não é apenas dobrar uma roupa, padronizar os cabides, né? Fazer toda aquela belezura que eu sou fascinada, que eu acho maravilhoso o resultado final que a gente deixa, né, para o cliente. Se a gente não tem um processo a ser seguido, aquilo não se mantém. Então, a metodologia 5S, ela vem para nós também, para a gente trabalhar com isso, e fica muito mais fácil da gente se organizar.
Vou explicar um pouquinho mais agora da onde vem os 5S, né? Então, os 5S, além de ser uma das ferramentas de processo Lean, né, do processo enxuto aplicado dentro das empresas, uma implantação, existe um programa, é um programa complexo, mas a gente pode encurtar um pouco para ficar mais fácil da gente trabalhar e também do cliente entender o nosso processo de trabalho. Então, o 5S ele veio da Segunda Guerra Mundial no Japão, devido à devastação que aconteceu por conta da guerra. Kao Yukawa, que é o japonês que inventou essa metodologia, ele disse que não, desse jeito não dá para manter uma organização, para reestruturar um país. Precisamos de um processo. E aí foi criado os 5 sensos, 5S, 5 palavrinhas, que são nas palavras japonesas, que a primeira letra é S, mas traduzidas para nós, não dá para caber o S. Então, a gente fala os censos, mas fala a tradução para nós, para a gente poder entender melhor como que são esses bons sensos, né? Então, o 5S, ele vem dessa metodologia de evitar desperdício. Então, o principal dessa ferramenta é o evitar o desperdício. Para evitar o desperdício, eu preciso organizar, né? Eu preciso manter um padrão, eu preciso manter um processo, eu preciso fazer com que a minha linha de fábrica, de produção, que é onde é mais aplicado são nas indústrias, tenha uma continuidade, né? Aquilo siga um caminho para que o funcionário que acabou de chegar do turno, ele possa executar o que estava sendo feito pelo primeiro turno, né? Então tem tudo um porquê desse caminho. Então foi se criada essa metodologia por esse japonês e aí foi devastando, entrando em todas as empresas no mundo. Isso é conhecido mundialmente. O mercado, quando eu comecei a estudar, era muito mais industrial. Plantas de fábricas, de indústrias. Depois foi começando a colocar em escritórios, porque começou a entender que sim, faz sentido a gente ter essa ferramenta dentro do escritório justamente para evitar desperdícios, né? Quantidade de folhas sulfites que são gastas, impressões, tintas de impressora, enfim, materiais de escritório. Então, o 5S ele vem para evitar o desperdício. Então, começou-se a implantar dentro dos escritórios. E aí, em 2015, eu comecei a estudar para ser personal organizer e para mim não fazia sentido falar de organização e não linkar aos 5Ss. Para mim, uma coisa casa muito com a outra e eu sentia essa como que fala? Não é essa falha, essa falta, né? Essa falta de conteúdo sobre essa metodologia. E comecei a introduzir de acordo com as minhas postagens, todo mundo conhece, tá, né? E comecei a falar mais sobre isso com relação aos 5S digital, aos 5S residencial e ver que faz sentido isso também em outros lugares e não apenas nas indústrias, né? Então, o mercado para a PO atender com essa metodologia vai muito além. Ele vai para indústrias, escritórios, residências, parte digital, comércio, mercados, né, lojas, que mais? É uma imensidão. Qualquer lugar que entra uma PO para organizar, a gente pode aplicar os 5Ss. Né? Então, falando agora um pouquinho mais sobre os benefícios dos 5Ss, é justamente evitando o desperdício e também trazendo a metodologia de organização dentro daquilo que for implantado. Então, é dentro da empresa, dentro da residência, enfim, dentro da onde a gente começar a trabalhar, né? Então, o primeiro senso, que é o que eu costumo falar, que é o mais importante de todos, que é o processo de triagem que a gente fala, que é o senso da utilização, né? Justamente o senso onde eu vou falar para o cliente
se realmente ele precisa daquilo ou não. Isso é útil para você? Isso não é útil para você? E aí eu vou separando. Isso é útil, isso não é mais útil para mim, isso eu posso vender, isso eu posso doar. Então nada mais é que o processo de triagem. Eu gosto de enfatizar, de falar triagem, porque fica muito mais fácil do cliente entender do que desapego. O desapego leva muito àquela questão emocional, né? Aquela coisa assim, aquele apego. Quando a gente fala triagem, até rola assim um esqueminha de alívio dele entender exatamente o que está sendo aplicado naquele momento. Então, o primeiro senso é onde a gente vai colocar para o cliente essa questão de se realmente aquilo é importante ou não. Nos escritórios e até nas residências, a gente tem que deixar claro que, assim, às vezes, o que não é importante para mim é importante para o outro. Então, se eu tenho algo que não é meu e tá comigo, eu preciso devolver, ou eu preciso saber da pessoa se aquilo ainda é importante para ela ou não. Então, eu não posso ir jogando, já descartando, tirando da minha frente, tirando da frente do cliente também, sendo que eu não fiz esse questionamento pro responsável, né, pro dono daquilo, né, daquele material, daquele item, daquela roupa, o que for. E nada mais é também, essa primeira parte, é fazer questionamentos, né? Isso é importante para você, mas por que que você quer guardar isso? Né? Então vem daquele todo um coaching, né? Vem todo daquele nosso relacionamento com o cliente, saber se posicionar, conversar numa boa para poder ter um resultado bom. A gente sabe que muitas casas o volume de coisas é muito grande e a gente tem que saber se posicionar muito bem para o cliente entender a importância de um descarte, de uma limpeza, né? Dele ter essa triagem bem colocada para que tenhamos o resultado da organização. Não que a gente não vá conseguir fazer sem que tenha que tirar tudo, né? Alguma parte dos itens, mas é o principal começo é o da triagem, justamente da gente tirar o que não vai utilizar mais e liberar espaço, que é o que mais a gente precisa, né? Na questão da empresa, definir o que é útil, o que é inútil, é justamente ter na sua base de trabalho o que realmente você vai trabalhar. Então, se eu tenho na minha mesa de trabalho 5 porta-retratos, 50 canetas, sendo que eu uso uma, então dentro da empresa isso é muito posicionado de que não pode ter quando tem a aplicação do programa 5S. Então, na sua mesa de trabalho, você poderá ter um porta-retrato, você poderá ter 10 canetas, não precisa ter 50 canetas, você não pode ter copo de água aberto, né? Sempre tem uma garrafinha com tampa, para que não haja acidente de repente cair a água e pegar os equipamentos. Então, nas empresas, essa parte da triagem é justamente deixar a base de trabalho, a sua área de trabalho mais limpa e mais clean, que também a gente sabe que tendo essa clareza, essa limpeza, fica muito mais fácil da gente poder trabalhar, é muito mais produtivo. Aí o segundo senso, a gente começa com o senso da organização. Então a gente vai falar que primeiro a gente fez a triagem, a gente tirou o que vai ficar, o que não vai e tal, não sei o que, agora vamos organizar o que realmente vai ficar. E aí a gente começa o nosso processo de organização, que todas nós já sabemos muito bem. Categorizar, separar os itens iguais, selecionados, né? Começar o processo de organização identificando, por exemplo, na casa da cliente, a funcionalidade, né? Os locais que devem estar as coisas mais próximas. E isso a gente já faz muito bem, né? Então, tem essa etapa aí do processo dos 5 sensos. O terceiro senso é o senso da limpeza. Voltando no segundo senso, essa parte também é importante, perguntar para o cliente aonde ele quer que queira colocar o objeto, se faz sentido colocar o objeto naquele local que você está identificando,
sempre mantendo um relacionamento, sempre mantendo a conversa, sempre mantendo uma comunicação para que seja ideal para o cliente, não ideal para nós, né? Não ideal para o projeto, mas ideal para o cliente, né? Já houveram casos que eu coloquei taças de vinhos em locais que eu não colocaria, mas o cliente achava melhor, então coloquei. Se ele acha melhor desse jeito, então a gente faz. E o terceiro senso, dando a sequência, é o senso da limpeza. Aí você vai falar para mim, mas Pri, por que primeiro eu faço a triagem, organizo e no terceiro senso só que eu vou limpar? Porque é muito mais fácil limpar depois que já estiver organizado. A partir do momento que eu sei como que as coisas vão ficar, é só tirar do lugar, eu limpo e boto no lugar de volta. E a premissa desse senso é justamente evitar a sujeira para manter o local limpo. Então, se eu tenho a prática de sempre jogar as coisas no lixo, de todos os dias manter a minha base de trabalho limpa, de todos os dias guardar as roupas dentro do armário, fazer todo esse processo, que é uma disciplina, então eu tenho a limpeza predominante dentro do espaço. Isso nas empresas é bem colocado também, justamente com a questão de reciclagem, os lixos, né, os lixos organizados com relação a lata, alumínio, né, papel, vidro. Então começa aí nessa etapa justamente a fazer essa divisão, né, de sustentabilidade, que esse programa também vê esse posicionamento. Então, essa parte fica muito mais fácil até do cliente entender e também das funcionárias dos clientes, que é muito mais fácil depois de ter a coisa organizada, o local organizado, de limpar. Porque é só tirar, limpou, põe no lugar, pronto. Então, partindo para o quarto senso, o quarto senso é o da padronização. É onde a gente chega na questão residencial, com os nossos cestinhos organizados, com a troca de cabides, né, com a padronização da organização, porque a gente sabe que o visual é importante para manter a organização, para manter a qualidade e para manter a produtividade do espaço. Produtividade por quê? Na questão de cabide, o que eu falo até para o cliente é o seguinte: se eu visualizo aquele monte de cabide desorganizado, eu não vejo a minha roupa. A partir do momento que eu vejo os cabides organizados, eu vejo a minha roupa. Então, para nós, isso é muito natural. Mas na hora que a gente vai implantar isso dentro das empresas e dentro das residências, não parece ser tão natural. E aí causa aquele boom, aquele efeito assim maravilhoso. Então, o quarto senso, na questão empresarial, ele vem para padronizar também as etiquetas, justamente o que eu vou colocar na caixa de arquivo, como que eu vou localizar o documento, como que eu vou localizar o departamento. Então, quando a gente vai numa empresa, quando a gente vai num supermercado, quando a gente vai num hotel, a gente vê as setinhas da onde estão os ambientes. Então no hotel o lugar da recepção fica para a direita, o lugar da piscina fica para o lado esquerdo, enfim. Então isso é uma padronização, que é a comunicação entre todos de uma forma clara, objetiva e que todo mundo possa entender. As etiquetas a gente tem que colocar, as etiquetas, a comunicação, as placas, a gente tem que colocar de uma forma que todo mundo entende, não apenas eu, né? E com esse senso fica fácil de poder explicar para o cliente esse conceito. E uma das coisas também que o quarto senso traz para esse programa todo de 5S é saúde e higiene, né? Então muitas empresas trazem o quarto senso como saúde e higiene, que é justamente quando a gente, por exemplo, você vai no banheiro e tem a comunicação lá. Não joguem papel no vaso sanitário. Ao lavar a mão, fecha a torneira. Isso tudo é padronização, isso tudo é uma organização, isso tudo é uma comunicação
com o indivíduo de que ele tem que fazer aquilo para que aquilo evite um desperdício de gastos, né? Porque se eu não fechar a torneira bem, aquilo vai gastar água e vai ter um desperdício não só para a empresa, para casa, tudo mais, como para o planeta, né? A gente também tem que pensar nesse conceito como uma coisa sustentável. Então, o quarto senso você pode encontrar de várias formas e você pode encontrar também como rotina, é onde você implanta uma rotina para o cliente. Então, você padronizou, você colocou as etiquetas, identificou da melhor forma como que está definido aquele local. Então, agora você começa a montar uma rotina. Então, você sabe o local da onde está buscando aquele documento. Então, você pode estar avisando para o cliente, olha, tal documento está em tal lugar, quantas vezes você for precisar, você vai em tal lugar, vai estar lá. Então, monta-se todo esse planejamento. E na questão também do quarto senso, falando de planejamento, para você ver como é extenso essa parte importante, é onde você planeja com o cliente, numa conversa informal, mas numa empresa, numa conversa formal com a sua equipe de trabalho, qual a melhor forma de se comunicar, né? Então, por exemplo, se eu tenho um documento financeiro 2002, sei lá, né? Tô chutando aqui pra gente ter uma colocação, para ter um exemplo. Eu vou chegar para minha equipe e vou perguntar: você acha que se eu identificar dessa forma, fica fácil de você entender? Ah, fica, não fica, tal. Então, existe uma comunicação antes de identificar o documento local, as coisas que estão sendo ali organizadas de acordo com o padrão Programa 5S. Então, os benefícios do quarto senso, ele vem justamente nessa clareza de comunicação entre todos, né? A facilidade de saber onde estão as coisas e também do cliente entender que é importante ter uma etiqueta, é importante ter essa colocação, porque eu já vi clientes que não queriam que colocasse etiquetas para não ficar feio, né? De aparecer aquela informação. Então a gente colocou mais ou menos escondido até o momento dele entender onde que era a localização das coisas e depois ele poderia tirar. Numa empresa não pode tirar, né? Porque se entra um funcionário, ele tem que saber onde está e tem que ser claro para todo mundo. Então por isso tem essa importância do planejamento. O quinto senso, o mais importante que todos, é a disciplina. Então eu não consigo manter os quatro sensos atrás sem ter a disciplina na frente. Então, se eu não tenho a disciplina de sempre fazer uma revisão do primeiro senso, né, ver que realmente aquilo é útil, aquilo não pode, aquilo pode, eu posso descartar, enfim, fazer esse processo de triagem, reorganizar o espaço. Às vezes, hoje a organização seguindo desse jeito para mim é melhor, mas amanhã, se eu colocando em outro local, porque eu mudei, fica melhor. Então, sempre revisitar o local organizado. Claro, a limpeza, mantendo o local limpo, isso não é inevitável. Inclusive, nas empresas, o que eles fazem com a questão do terceiro senso da limpeza? Nas áreas, tem um kit limpeza, para que cada um pegue e limpe sua própria mesa. Não fique esperando o funcionário contratado de limpeza para fazer isso, sendo que a responsabilidade daquele ponto de trabalho, daquela mesa de trabalho, é do funcionário. Então, ele pega o álcool, né, o produto, enfim, colocado lá para ele com um paninho, limpa a sua mesa, dá uma organizada, as gavetas, tudo mais, e depois devolve para que todo mundo possa também ter essa disciplina, esse hábito, né, de manter o local limpo. E o quarto senso tem sempre alguma coisa nova para ser identificada, então a gente tem que manter essa identificação seguindo a padronização anterior, né? Então nas empresas tem o logo, se tem a informação na frente do que é, definida de qual departamento, de que ano que é o documento, enfim. Então tem que seguir aquele padrão, não adianta a gente chegar agora e fazer um novo padrão.
tem que seguir o procedimento que já foi ali implantado. Se foi identificado que hoje é melhor fazer um novo tipo de padrão, então tem que ser refeito os anteriores e daqui para frente fazer o novo padrão. Então tem sempre que fazer essa visita. Então por isso que é importante o quinto senso, que é justamente para manter essa disciplina de eu sei onde estão as coisas, o local está organizado, eu mantenho ele limpo e mantenho padronizado. Então olha que riqueza que é essa metodologia 5S. E nas indústrias isso é muito implantado. Tanto quanto que dependendo do funcionário, se ele não seguir com o procedimento, ele pode ser pontuado e ter diminuído o seu PPR no final do ano. De tão importante que é esse programa, de tão importante que vem essa organização. A gente vê indústrias como automobilísticas, né? Que tem aquela linha de esteira de trabalho, onde tem as faixas no chão para poder seguir o caminho. Então, isso tudo é uma organização, isso tudo é uma visão para que se mantenha o local limpo e aonde a pessoa tem que andar. Isso é 5S. E a gente pode fazer isso, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre estudando, sempre trazendo esse conhecimento, e fica também mais claro do cliente entender como que essas coisas funcionam, né? Até outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou assim que foi fazer uma organização e o cliente perguntou se era a implantação de 5S, porque ele sabe dos 5S dentro da empresa. Então, é uma coisa muito lógica da pessoa fazer quando se fala de organização. Então, os 5 sensos nada mais é que bons sensos para se chegar numa mudança de hábito, para se chegar no objetivo de trazer a organização, a produtividade e a qualidade. E isso pode ser feito para as residências, isso pode ser feito para os documentos, isso pode ser feito para os arquivos digitais, que eu faço bastante com os meus clientes. Então, ele é muito rico em trazer todas essas informações e de poder contribuir do entendimento do cliente, né? Dele entender que a gente vai, organiza, faz a nossa parte, mas se ele não continuar, a coisa vai voltar do jeito que era. E dele entendendo esse processo todo, ele vê que realmente existe a disciplina para se manter, né? E tem o processo de manutenção desses 5S, né? Dessa implantação de metodologia na questão empresarial, existe esse processo de manutenção. Nas residências, eu identifiquei que não existe muito, porque o sistema é tão corretinho assim de implantar e do cliente entender como que as coisas funcionam, que se mantém, né? E para mim, eu acho melhor de que o meu objetivo, na verdade, é implantar esse sistema dentro das casas, né, das residências dos meus clientes e deles continuarem, né? O meu objetivo não é estar voltando sempre para fazer novamente o sistema. Claro, às vezes o cliente muda alguma coisa ou acontece alguma outra coisa, aí se muda o sistema, ok, aí a manutenção é realizada. Mas de toda vez ter que ir fazer uma manutenção, para mim, não é legal. Eu, Priscila Gassi, vou deixar bem claro. Eu sei que algumas POs trabalham bastante com manutenção nos seus clientes, mas eu curto implantar o sistema e o cliente depois executar, né? Então eu trouxe aqui para vocês um pouco mais do conhecimento com relação a essa metodologia que eu adoro de falar. Por mim eu ficaria aqui muito tempo conversando, falando sobre os 5S, que é uma ferramenta de melhoria contínua, né? Que é um processo de melhoria contínua. Então precisa de um indivíduo para continuar a manter aquele espaço organizado. E de trazer também uma nova percepção para a gente, PO, e também de entrar nos outros mercados, né? Abrir um pouco a nossa mente, abrir o nosso caminho
para demonstrar para o nosso cliente que nós podemos fazer não só apenas residências, mas outros caminhos também, né? Então, agradeço novamente a oportunidade de participar deste grande evento maravilhoso. Eu acho super importante para nós. Não deixo de participar nenhum ano, desde que me tornei PO, porque antes eu não conhecia. E acho importante a gente conhecer outras metodologias também, para depois a gente achar o nosso caminho e montar o nosso sistema de trabalho, né? Então, se vocês quiserem depois entrar em contato comigo, sigam lá no Instagram, Prigace_Organizer, e a gente troca uma ideia. Então, muito bom dia a vocês, né? Fiquem à vontade nesse evento maravilhoso, né? Estudem, né? Anotem todas as informações, aproveitem que estão em casa, né? E façam essas anotações melhores. Tá certo que a gente queria estar todo mundo junto, mas estamos juntos virtualmente. Então, um grande beijo, obrigada!